Espero que todos estejam bem, saudáveis, se protegendo. Em meu nome e em nome de meus colegas, professora Vanice Sargentini e professor Carlos Piovesani, com quem eu tive o prazer de estabelecer uma parceria na organização deste livro, né, de que eu vou falar um pouquinho para vocês. Então, em meu nome e em nome deles, eu gostaria de agradecer à equipe organizadora do Interabe por essa oportunidade da gente poder falar deste livro que nós publicamos este ano pela Parábola, é, e que a gente teve a sorte, né, de contar com a participação de vários colegas de diferentes áreas, brasileiros e estrangeiros, né, todos nós imbuídos justamente do compromisso de discutir as relações que se estabelecem entre discurso e verdade. São autores, né, de capítulos deste livro os professores Roger Chartier, Thales Absaber, Círio Pocente, Pedro Henrique Varone, Mônica Zoppo Fontana, Maria Aldina Marques, Elvira Arnoux, Jean-Jacques Kurliandisky. E o que nos levou a conceber este livro, a escrever esses capítulos, foi justamente o fato de que a gente tem testemunhado, nos últimos anos, o crescimento substancial de tecnologias de comunicação e de informação que foram sendo incorporadas à nossa rotina e que foram também rapidamente instrumentalizadas pela propaganda política. Alguns usos dessas tecnologias impulsionaram a circulação de inverdades, né, de informações falsas, mentirosas, né? E esse casamento entre as tecnologias e esse uso inescrupuloso na política, né, produziu, a gente sabe, a gente viu isso, né, frutos muito preocupantes, né. Trump foi eleito nos Estados Unidos, Bolsonaro foi eleito no Brasil, para a gente ficar só nesses dois exemplos, né, do crescimento da extrema-direita mundo afora. Foi a emergência dessas tecnologias, a sua popularização, e com elas, esse uso inescrupuloso, né, numa escala não vista ainda, né, de circulação dessas mensagens mentirosas, né, que fizeram da verdade factual uma mera versão, e que fizeram da mentira uma verdade possível, uma verdade alternativa, né, e em muitos casos, a verdade, para muitos que recebiam esses textos. Né? E foi exatamente por causa desses usos, né, que a gente viu o quanto as nossas sociedades, os destinos políticos da nossa sociedade, né, foram decisivamente afetados. Foi esse casamento entre as novas tecnologias e esses usos sofisticados da mentira que nos motivou a olhar mais de perto os usos singulares da linguagem, né? Que linguagem era empregada na produção dessas mentiras. A gente se interessou por olhar os modos de validação desses enunciados, né? O modo de legitimação dos seus enunciadores, né? Nos levou também a considerar a história de fenômenos equivalentes a este, né? Para a gente poder melhor mensurar a especificidade do que tem acontecido com a gente hoje. Por isso, ao longo dos 10 capítulos que constituem o livro, né, os autores vão recorrer à história, né, de modo a melhor compreender essas constâncias e essas transformações nessa relação entre o discurso e a verdade. Também vão recorrer aos estudos da linguagem, né, da análise do discurso, por exemplo, para analisar em detalhe as formas e os conteúdos mobilizados na produção dessas mentiras em série. E um outro aspecto estudado pelos autores da obra é aquele da dimensão pulsional e racional da convocação mesmo de afetos coletivos, como é o caso do ódio, né? Desse ódio que foi usado como um motor da política atual da extrema-direita, de um ódio pela política e de um ódio como política. E é contra esses efeitos perversos que os autores desse livro, né, vão tratar de conceber e de analisar, né, a partir de diferentes ângulos, né, justamente essa relação entre o discurso e a verdade. E nesses capítulos, então, a gente vai encontrar exatamente essa reflexão, mas também a gente vai encontrar formas propositivas, né, de enfrentar esses usos perversos das tecnologias, da linguagem, da política. E por isso fica aqui o convite para vocês darem uma olhadinha nesse livro, né? Todos e todas vocês que se interessarem por essa reflexão acerca do discurso e da verdade, né, e do papel político dessas relações.
que podem ser estabelecidas entre o discurso e a verdade. Então fica aqui a indicação desse livro, Discurso e Pós-Verdade, que pode ser adquirido diretamente no site da editora Parábola, tá bom? Então, muito obrigada e boa leitura. Olá, eu sou Cláudia Pfeiffer. Eu, Jussiele Dias. E eu, Luciana Nogueira. E tivemos o prazer de organizar uma obra que se intitula Língua, Ensino, Tecnologia, e que estará disponível para acesso gratuito no site da editora Pontes e também com venda do livro impresso na editora. Além do prazer de nossa parceria, pudemos contar com vários de nossos companheiros que tocam em suas pesquisas de alguma forma nessa questão. Nosso livro foi dividido em 4 partes. A primeira, Textualidade, Escola e Tecnologia, conta com a participação de Marisa Vieira, José Simão da Silva Sobrinho, Carla Barbosa Moreira, Juliane Fernandes, Jesualda Rásia e Cristiane Dias. A segunda parte se chama Práticas de Ensino, Subjetividade e Tecnologia, e conta com Edmara dos Santos, Juliana Santana, Maristela Curissarian, Sandro Braga, Giovana Santos, Maicon Humberto e Vitor Pequeno. A terceira parte foi chamada de Instrumentos Linguísticos e Ensino, e nela estão Andréa Daltoé, Carolina Fernandes, Carolina Machado, Verli Petri e Kelly Guasso. Finalmente chegamos na quarta parte, Escrita e Tecnologia, com Renata Barros, Cristiane dos Santos, Joelma Bressanin e Elcio Fragoso. Nesse livro, queremos contribuir para fomentar o debate e a reflexão das múltiplas possibilidades de se colocar em relação língua, ensino, tecnologia, dentro das áreas da análise do discurso, da história das ideias linguísticas e da semântica da enunciação. A reunião que aqui se faz é motivada por nossas relações de trabalho, teóricas, sociais e políticas, constituídas nos percursos e resultados da produção de conhecimento em diferentes instituições de ensino e de pesquisa do Brasil. Os autores analisam as condições sócio-históricas de produção de tecnologias de linguagem para o ensino, considerando os desafios contemporâneos da formulação, execução, acompanhamento e avaliação de projetos educacionais, os diferentes processos de significação de língua e de literatura que sustentam os efeitos e limites das tecnologias na constituição de objetos de saber e ensino, incluindo também o uso de tecnologias educacionais e de diferentes recursos e estratégias didático-pedagógicas. Com esse conjunto de análises que, em sua diversidade produtiva de abordagem e objetos, tomam a problemática da articulação língua, ensino, tecnologia, os leitores interessados em diferentes campos do saber, em especial das ciências da linguagem e áreas afins da educação, poderão encontrar novas, diferentes possibilidades de compreensão dessa tríade que intitula o livro e que se situa numa compreensão mais ampla da relação linguagem e sociedade. Sou Júlia Lourenço Costa, sou pós-doutoranda na Universidade Federal de São Carlos e bolsista da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. E estou aqui hoje, então, para apresentar essa publicação, que é intitulada Ressignificação em Contexto Digital. Esse livro é de autoria de Mariane Pavot, eu e Roberto Leiser Baronas, da Universidade Federal de São Carlos. Ele conta com um prefácio do Dominique Manguenot e com um pós-fácio da Cristiane Dias, da Unicamp. Bom, a gente agradece muito aos dois pela generosidade da leitura, pela abertura ao diálogo, pela parceria e por todas as trocas que são feitas em torno desse debate do livro. Esse livro, então, ele tem o primeiro capítulo em que a Pavot apresenta as bases teóricas e metodológicas do conceito de ressignificação discursiva que ela propõe. No segundo capítulo, eu faço uma abordagem a partir da perspectiva brasileira desse conceito de ressignificação discursiva, a partir do movimento #EleNão, propondo aí alguns acréscimos à
teoria que a Pavot propõe. E no terceiro capítulo, Roberto Leyser Baronas também aborda questões políticas, desde o golpe de Dilma Rousseff até o governo Bolsonaro, a partir também da perspectiva da ressignificação. Esse conceito de ressignificação discursiva, ele é proposto pela Mariane para pensar formas de resistência em ambiente digital, ou seja, como grupos minorizados podem inverter os valores negativos que são construídos em torno deles a partir de outra perspectiva, a partir da perspectiva da valorização, a partir da perspectiva eufórica, como forma de resistência ao ambiente digital, então, né? Esse livro, ele foi publicado pela editora da Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar, a quem a gente agradece bastante por todo o trabalho, desde a parte burocrática, passando pela revisão, a capa, o trabalho da diretoria, a divulgação. Parabenizamos também por todo o trabalho que está sendo realizado, não só com esse livro, mas com todas as publicações que a editora tem feito na universidade. A gente agradece também a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, que financiou esse livro, essa publicação, e que tornou possível, então, a gente disponibilizar esse conteúdo no formato de livro. Ele está disponível, então, no site da editora, da UFSCar, e a gente fica, tanto a Mariane, quanto o Roberto, quanto eu, ficamos abertos aí ao diálogo, a todas as questões e debates que podem surgir, que devem surgir a partir desse livro, que é bastante sólido, rico e importante, principalmente no momento atual em que os discursos intolerantes têm ganhado cada vez mais espaço e que o nosso cenário nacional muitas vezes violenta e exclui e realmente desvaloriza esses grupos, esses variados grupos socialmente minorizados. A gente acredita, então, que é uma contribuição, uma importante contribuição da linguística e das teorias do discurso, mais especificamente da análise do discurso, em se colocar também, em continuar se colocando enquanto teoria que pensa essa ancoragem no social e que procura reconstruir sentidos a partir da nossa própria realidade, da nossa identidade e das formas de combate que são travadas também em ambiente digital. Fica o convite à leitura, fica o convite ao diálogo, e o livro está disponível, então, no site da editora, da UFSCar. Obrigada e até a próxima. Olá, queridas colegas, queridos colegas de mais esta edição do Congresso Internacional da Abralim. Eu gostaria de lhes falar um pouquinho sobre este livro aqui, o A Voz do Povo, uma longa história de discriminações, publicado pela editora Vozes no ano passado. O livro tem 3 capítulos: Ouvir a Voz do Povo, breve genealogia da voz e da escuta populares e retratos de um porta-voz popular na mídia brasileira. Bem, no primeiro desses capítulos, o Ouvir a Voz do Povo, eu conjugo postulados e conquistas científicas da linguística, da aquisição da linguagem, da sociolinguística, para, entre outras coisas, dizer que, como a gente bem sabe, não há língua melhor do que a outra, do mesmo modo, não há variante linguística, não há norma linguística superior intrinsecamente às demais. Na esteira desse tipo de ideia, eu conjugo uma série de conhecimentos provenientes da sociologia, da antropologia e, sobretudo, da história das sensibilidades para demonstrar justamente que essa indisposição, mais do que isso, esse desprezo
que nós nutrimos pela voz do povo nada mais é do que uma construção, um processo, né, que envolve elementos culturais, sociais, históricos e políticos. Na sequência dessa discussão, se estabelece o segundo capítulo intitulado, como eu dizia, Breve Genealogia da Voz e da Escuta Populares, em que eu examino discursos que detratam, que desprezam, que discriminam a voz e a escuta populares, ou seja, das camadas populares da população. E para fazê-lo, eu percorro um longo trajeto histórico que vai desde a Antiguidade, passando pela Idade Média, Idade Moderna, até a Era Contemporânea, não só em vários países do mundo, mas também aqui no Brasil. O capítulo se encerra justamente com o Brasil contemporâneo, e ao longo desse trajeto eu vou mostrando fundamentalmente duas coisas. Uma primeira, que é a seguinte: os preconceitos, as discriminações contra a voz e também contra a capacidade interpretativa ou de escuta das camadas populares é algo praticamente perene, ou algo muito conservado, algo que conhece uma longa história de discriminações, né? Essas discriminações, esse preconceito, atravessa todos esses séculos e vai de um espaço a outro, inclusive passando de um para outro campo de conhecimento e até mesmo atravessando distintas posições ideológicas. Então, por um lado, esse longo trajeto mostra essa conservação das discriminações e do preconceito. Por outro lado, evidentemente, também não poderia deixar de mostrar que existem várias modificações em relação a esses preconceitos, a essas discriminações, porque se por um lado eles persistem, por outro lado, várias transformações, e mais do que várias, profundas transformações históricas, fazem com que, sobretudo no século XIX, em particular na segunda metade do século XIX, a voz popular, a fala dos porta-vozes populares ganhe cada vez mais legitimidade, o que não significa abolição dos preconceitos. Evidentemente, eles continuam, as discriminações continuam, mas ao lado dessa conservação perversa, há também cada vez mais essa legitimidade outorgada à voz, à fala das camadas populares e de seus representantes, né? E, finalmente, no terceiro capítulo, eu mostro uma série de textos enunciados de vários veículos da mídia brasileira em que há a detratação, a discriminação, o preconceito contra sujeitos que falam em público e que o fazem por meios populares de expressão. Vários sujeitos, mas em particular eu examino mesmo textos enunciados da mídia falando do desempenho oratório do Lula. E ao falarem do desempenho oratório do Lula, o fazem sempre com muito preconceito, né? Menosprezando, desprezando as falas, os pronunciamentos do ex-presidente Lula. Bom, fundamentalmente o livro é isso, né? Eu espero que que a obra possa despertar seu interesse, né? E se for o caso, se vocês tiverem oportunidade de adquirir e de ler A Voz do Povo, uma longa história de discriminações, que aproveitem bem a sua leitura. Muito obrigado pela sua atenção. Até mais. Tchau, tchau. Olá a todos. Eu sou Aline Sadi Chaves, uma das organizadoras da obra Diálogos sobre Discurso, Artes, Mídias e Práticas Sociais, lançada em 2021 pela Pedro e João Editores. A obra é uma produção do Grupo de Pesquisa Núcleo de Estudos Bakhtinianos, ligado ao CNPq e ao Programa de Pós-Graduação em Letras, Mestrado Acadêmico, da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. A coletânea apresenta 9 capítulos, com a contribuição de 17 autores, sendo pesquisadores da UEMS, como Maria Leda Pinto, Adriana Lúcia de Escobar Chaves de Barros, Vanessa Arlésia de Souza Ferretti, Clemilton Pereira dos Santos, Geraldo José da Silva, Natália Schaust Lima, Natália Aparecida Tiese dos Santos, Marcelo Eduardo da Silva e eu mesma. E também da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Nara Takaki, Alan Silos, da Universidade Federal da Grande Dourados, Giselma da Fonseca Chakaroski Torque, da Universidade Federal de Minas Gerais, Ida Lúcia Machado,
Gláucia Muniz Proença Lara e Tatiana Imediato Correia, e ainda do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, Marta Luzzi, com a participação muito especial de Sophie Moirant, pesquisadora da Universidade de Paris III, Sorbonne Nouvelle. A proposta da obra é colocar em diálogo diferentes perspectivas epistemológicas e analíticas dos estudos do discurso, direta ou indiretamente influenciados pela análise dialógica do discurso, para tratar de objetos contemporâneos nos campos da atividade humana das artes, das mídias e práticas sociais, resultando em uma multiplicidade de olhares sobre os mais variados gêneros discursivos: pintura, romance, notas literárias, interações orais, gêneros jornalísticos do meio digital, produções de alunos dos anos iniciais do ensino fundamental e sessões de grupo socioeducativo para casos de violência contra a mulher. Destacamos o capítulo de Sophie Moirant, O dialogismo da recepção do conceito à sua apropriação na análise do discurso, originalmente publicado como artigo no periódico francês Cahiers de Praxématique, em 2011. Seu texto introduz, sobretudo, um princípio de precaução a respeito do uso do conceito dialogismo. Ela defende que esse conceito seja retrabalhado para se acomodar, no melhor sentido do termo, às problemáticas envolvidas na construção de sentido. De forma generosa e instrutiva, Sophie Moirant reverencia pesquisas que, sem abandonarem a tradição francesa da langue, mostram a produtividade do dialogismo para identificar novos lugares de emergência dos discursos transversos. A obra se destina a pesquisadores e estudantes da área de letras interessados pela reflexão sobre o discurso para além de seus objetos, métodos e suportes habituais. Então, convidamos todos vocês a conhecerem essa produção acessando o site da editora Pedro e João e também o site do Núcleo de Estudos Bakhtinianos, www.nebauems.com.br. Desejamos a todos uma excelente leitura e que essa obra possa provocar inúmeras reflexões sobre o discurso em diferentes objetos e pontos de vista.